O Ministério do Essa Geração adverte: o período eleitoral está propenso à desinformação. Acreditar em mentiras pode trazer riscos à democracia. Ao persistir a dúvida, procure a verdade. E escute o Essa Geração. E aí, Caio, como é que você tá, amigo? Tudo indo, né, Lu? Do jeito que é possível. E tu? Ah, tudo certo também. Eu só passei uma situação meio chata hoje no Uber, mas dessas que a gente já tá até acostumado, sabe? Tá tudo bem? Sim, tudo bem. Foi só um daqueles momentos clichês de inconveniência. O cara parecia uma metralhadora de fake news. Parece que ele vivia em outro Brasil. Hum, Caramba, boto fé demais. E a gente nem sabe direito como lidar com isso, né? Nessas situações, tá ligado? Pois é, não sabe, dá vontade de esconder a cara, de desaparecer. E como eu sou jornalista, essas situações me fazem pensar em milhões de coisas, tipo, qual é a sua primeira lembrança de uma fake news, tipo, na sua vida? Mano, não sei. Não sei se foi a primeira, mas a mais marcante com certeza é a do Bolsa Família, que chamavam de Bolsa Esmola. Ai, sim, eu lembro muito dessa. Explica para os nossos ouvintes da geração Z que talvez não lembrem o que era isso? Tipo, há um tempo atrás, muitas forças políticas diziam que o Bolsa Família era um projeto de cabresto eleitoral. Outros que ele fazia com que os beneficiários se acomodassem. Nossa, sim. Na época eu cheguei até a ouvir algumas pessoas falando que tinha gente que ia criar mais filho, fazer mais filhos só para ganhar mais dinheiro. Como disse o Chorão lá do Charlie Brown, mas o tempo, ele é rei, sabe? No fim das contas, o programa, ele ficou e se provou bem necessário, né? Apesar de continuar sofrendo muitos ataques. E é por isso que a gente tá fazendo esse episódio de hoje. Então vamos começar com um bom e velho contexto. Gostei disso, hein? Tá na hora do contexto. O Bolsa Família, como conhecemos, foi criado em 2003, no primeiro mandato de Lula, e foi pensado e estruturado para tirar pessoas da miséria. O programa foi uma adaptação de outros programas sociais. Foi tipo uma fusão de vários benefícios, todos concentrados em um só. Isso ajudou a organizar e concentrar essa distribuição de renda para a população. Muitos estudiosos classificam o Bolsa Família como uma política que dá acesso a direitos básicos. E logo de cara ele foi um sucesso, tirando muita gente da pobreza. Para você ter uma ideia, cerca de 3,4 milhões de pessoas em 2017 saíram da extrema pobreza por causa do Bolsa Família, enquanto 3,2 milhões superaram a linha da pobreza. Os dados são da pesquisa Os Efeitos do Programa Bolsa Família sobre a Pobreza e a Desigualdade, um balanço dos primeiros 15 anos. Pesquisa do IPEA. Muita gente, né, Caio? Pois é. Algo tão grande assim, obviamente, causaria tretas na política. Seja pela eterna briga quanto à sua autoria, ou pelas ameaças de destruir o programa. Ou até pela manipulação de informações que geram sentimentos negativos sobre o Bolsa Família, dentro de classes que não recebiam o benefício. Mas vem cá, o Brasil precisa mesmo redistribuir a renda? O que será que causou toda a oposição ao programa no passado? E por que será que os opositores passaram a querer se apropriar da política hoje em dia? Hoje, vamos atrás de respostas. Eu sou Luciana Peterson. E eu sou Caio Santos. Nós conversamos com Fábio Fernando, que é assistente social e trabalhou anos com a implementação do programa, e também com a Donizete, que foi beneficiária do Bolsa Família lá no começo. A gente vai resgatar um pouco a história desse, que é o programa que se transformou hoje no Auxílio Brasil. Esse aqui é o Essa Geração em temporada nova, falando sobre política e fake news. Às vezes, uma boa conversa muda tudo. Ô Lu, uma das coisas que é mais importante saber sobre o Bolsa Família é como ele funcionava na sua criação. E faz um tempão, né, amigo? 2003. Tem gente que tá ouvindo que nem nascido era ainda. E pra gente é mais uma lembrança, né? Eu tinha uns 10 anos nessa época. Sim, pois é. Para melhorar então essas dúvidas, eu conversei com Fábio Fernando. Ele é aqui de Recife, assistente social formado, um cara massa, muito apaixonado na sua fala. Vamos ouvir meu papo com ele então. Bom, eu vou primeiro me apresentar, né? Eu sou Fábio, eu sou assistente social de formação, sanitarista, especialista em saúde pública. Eu trabalhei 4 anos no programa, né, do Cadastro Único, que é
a forma de acesso, né, ao antigo Bolsa Família e atual Auxílio Brasil, né? No período que eu trabalhei no Cadastro Único, eu trabalhava especificamente com as inscrições do cadastro, né? Eu acho que para a gente falar sobre antigo Bolsa Família, agora Auxílio Brasil, você tem que fazer um apanhado histórico, né? O Bolsa Família, ele foi criado em 2003, só que ele só foi implementado por lei no dia 9 de janeiro de 2004, né? Através da Lei 10.836. A partir daí, o programa, porque é um programa, né? Não é uma política pública, né? Ele foi implementado oficialmente, né? Na época, pela gestão do agora ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E o programa Bolsa Família ele foi criado na perspectiva de vencer esse linear da fome, de alcançar as famílias mais carentes, ofertando a elas os benefícios, né? Na época existia a questão da condicionalidade, né? Ou seja, eu vou te dar o benefício, porém tu vai ter algumas condições para que tu tenha esse benefício, que seriam as condições, né? Que sejam as crianças com mais de 7 anos matriculadas em escolas, com índice de presença a mais de 50% e que as crianças menores e maiores também, obviamente, tivessem com seu cartão de vacina preenchidos, né? Então, assim, existia uma condicionalidade, não era o benefício pelo benefício. Se existia uma troca, né? Muita gente não sabe que não se existe, por exemplo, cadastro para Bolsa Família, né? O Auxílio Brasil. Nunca se existiu cadastro para Auxílio Brasil, nem cadastro para Bolsa Família. O cadastro sempre se chamou Cadastro Único. Bolsa Família ou Auxílio Brasil é um dos benefícios que estão atrelados ao cadastro. Ou seja, para que eu possa receber o benefício, eu tenho que primeiro me inscrever no Cadastro Único. E aí, naquela época, existia da gestão e dos profissionais que trabalhavam na ponta do programa a intenção de empoderar a sociedade dos benefícios que o Cadastro Único tinha para além do benefício Bolsa Família, né? Atual Auxílio Brasil, né? Porém, muita gente não sabe que se ela tem cadastro único, ela também pode ter tarifa social da CELP, da Compesa, participar de alguns programas do Minha Casa Minha Vida. Adolescentes até 28 anos têm direito ao ID Jovem, né? Que é um programa do governo que dá direito a viagens interestaduais e de volta de graça, não é de avião, é de ônibus, tá? Pedir isenção em inscrições de concurso público, seja estadual ou federal, isenção da taxa do concurso da prova da OAB, por exemplo, de seleção simplificada, carteira de habilitação, telefone popular, dentre outros benefícios. Na época, existia esse trabalho dos profissionais de ampliar essa informação. E hoje em dia não tem mais isso. Com o passar do tempo, né, e na verdade, nessa atual gestão, né, o programa ele perdeu o linear dele, né? Ele virou um objeto político. Ele deixou de ser um programa de transferência de renda com o intuito de diminuir a fome, né? E ele passou a ser um programa extremamente político, né? Político no viés do eu vou te dar, mas eu não estou nem aí. O que é que tu vai fazer com o dinheiro, né? Eu só quero garantir que tu talvez volte em mim ou não. É uma realidade, né? E aí uma das coisas que me preocupa muito, Caio, é a questão, obviamente, da não condicionalidade, que já acredito que não exista mais, né? Mas também o quanto que a politização do programa, né, que agora se chama Auxílio Brasil, e aí a galera mais pobre, né, com menos instrução, aí eu tô recebendo R$ 600 e acho que o governo tá sendo maravilhoso, né? Ah, fulano tá me dando R$ 600. E aí tu tem R$ 600 e o gás sobra, tu não pode comprar gás. O valor que tu recebe não acompanha mais o valor da cesta básica. O que é que tu acha, por que tu acha que isso acontecia? Tipo, existia uma campanha negativa da oposição ao governo muito forte contra o Bolsa Família, que envolvia até alguns nomes, né, que pegaram. Eu lembro muito de chamarem de Bolsa Esmola, de coisa eleitoral, né, enfim, Bolsa Farelo, tipo, tem vários termos e muitos deles cunhados, né, pelo presidente atual, por exemplo. Então, por que tu acha que isso acontecia? Eu sempre
Olhei muito o programa Bolsa Família, né, o antigo programa Bolsa Família, como um programa de transferência de renda, sabe, Caio? E aí a gente tem que compreender que a gente vive em uma sociedade em que a burguesia, né, a elite, ela quer todos os governos só para elas. Elas não quer, eles não aceitam simplesmente dividir espaços com a população mais carente. Essa mesma galera que criticava o Bolsa Família era a galera que no final do ano montava ações carentes para a população. Porque para a elite brasileira, para a burguesia, a sociedade menos carente, eles têm que viver de doação. Programa de transferência de renda é algo que não pode ser discutido, que não pode ser falado, né? Eu, na época que eu era coordenador de CRAS, eu já dizia, minha gente, o sistema, o SUAS, né, que é o Sistema Único de Assistência Social, assim como o SUS, ele vai passar por algum momento em que ele também vai superlotar e o serviço não vai dar conta. E não é porque não tenha serviço suficiente, é que a gente vai chegar em um estado, né, de inflação tão grande que as famílias vão ter que recorrer à assistência social. E se a gente não lutar contra esse projeto, né, da burguesia, a gente vai continuar sendo sempre nesse papel de subalternidade, né, de indivíduos de terceiro nível. Cara, que legal, né? A gente acabou de ter uma visão do funcionamento e ele ainda explica pra gente essa coisa do cadastro único, que eu mesma não fazia ideia. Sim, você, eu e muita gente, né? Pois é. Só que é isso, né, amigo? Não adianta falar números e dados e regras e tudo mais sem pegar a visão de alguém que recebeu o benefício. Foi por isso que eu fui atrás da Donizete, uma moradora de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, que foi beneficiária lá no começo, quando seus filhos ainda estavam na escola. Hoje, eles se formaram na escola, estudaram em universidades públicas e os dois se tornaram engenheiros. Um deles mora até nos Estados Unidos. Caramba, que história massa. Pois é. Vamos ouvir a Donizete? Bora, bora. Meu nome é Isete de Holanda Busquet, eu tenho 62 anos, sou aposentada, eu era artesã, continuo sendo artesã. E tenho 2 filhos, o Ricardo e a Ingrid, hoje com 30 e 28 anos. Eles são hoje engenheiros de computação e informação, que mora fora do país, trabalha em Nova York. E Ingrid, que mora aqui em São Gonçalo mesmo. Ela é engenheira civil, trabalha na Fiocruz. Eu não me lembro bem quando começou, mas foi. As crianças tinham acho que uns 7 anos, mais um pouquinho, acho que uns 10 anos assim. Eles ficaram recebendo, assim, até acabar o segundo grau. Não, o segundo grau e quando o Ricardo entrou na faculdade, eu ainda recebia uma parte dele. Aí depois parou a parte dele, eles dividiam assim, na época, quando eles já estavam se formando, era R$ 120. Aí tirou 40 dele e depois tirou 40 de Ingrid, aí eu fiquei recebendo 40 um tempo. Até uns 2014, assim, eu recebi. Aí depois eu teria que ir lá provar que eu não tinha condição. Mas aí eles já estavam trabalhando, os dois, aí não tinha necessidade de eu ir mais. Mas quando começou, eu acho que era 30 e pouco reais, assim, mas naquela época, meu marido ganhava um salário mínimo, ele era do Estado, mas quando ele começou no Estado, ele ganhava uma base de 3 salários, ele é animador cultural. Aí depois foi defasando, ele começou a ganhar um salário mínimo só. Aí deu uma pegada feia aqui para casa. Aí a gente ficou dependendo do Bolsa Família, e era assim, uma bênção. Por causa da Bolsa Família, a gente é, pagava mais barato também a conta de luz, e algumas coisas assim que entravam, era bom por ser da Bolsa Família, né? Eu acho uma ajuda muito, 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 muito boa de Bolsa Família. Na época, nós fizemos aqui no Lavorão, um lugar aqui da prefeitura, ficamos horas e horas e horas na fila e conseguimos pelo valor do salário, né? E aqui da escola, a própria escola avisou a gente, né? Que também, eu também tinha uma conhecida que falou comigo, vai ter alguma coisa Bolsa Família, a gente foi para lá.
E a escola aqui, todo mês, a gente tinha que ter uma prova de que as crianças estavam estudando para receber a Bolsa Família. Então, todo mês a gente tinha sempre contato. Então, o Bolsa Família foi muito bom. Pô, na época que a gente se sentiu gente, né? Porque agora tá estreito. Então, foi muito, muito, muito bom. Eu gostei muito na época, as crianças também faziam parte disso e tudo era em torno disso, quer dizer, tudo de escola, quem tem Bolsa Família, aí você tinha o desconto, entendeu? Aí passou a gente ter esse cartão, que era um cartão cidadão, depois parou o cartão cidadão, virou o cartão da Bolsa Família. Ouvi muito isso, vai acabar as crianças não querendo estudar. Quer dizer, eu me provei com meus filhos, né? Foi simples para mim, né? E além do mais, com R$ 40 você não fica rico, né? Pelo amor. E você. Aí as pessoas achavam, mas porque alguns estados tinham da Bolsa Família, mas tinha algum lugar que também tinha das crianças, da prefeitura, de coisas, mas isso é mais a ignorância mesmo, mas é um lance político, né? E elas, aqui na escola, as diretoras também falavam isso, que não era uma esmola. Isso é um direito nosso. Todo direito que você tem que fazer. O sistema bota que você está lá, você tem que estudar para você receber. Você tem que ir lá sempre estudar, aí tem que estar com as vacinas todas em dia. Eu sempre fui uma defensora ferrenha, mesmo depois que meus filhos não receberam, mas nenhum precisava. Aí eu fiquei recebendo, né? Depois deles dois, eu fiquei recebendo uns tempos. Aí, como eles já estavam. Aí a gente já não precisava, que era só eu ser meu marido mesmo, eles já eram grandes, já eram autossuficientes. Aí eles perguntavam se a gente, para eu ir lá para ver se continuava. Eu falei que não precisava mais. Simples. Mas eu adoro Bolsa Família. Muita gente, principalmente opositores do governo que implementou o programa, era contrária à política, né? Antes da gente falar um pouco mais sobre isso, vamos ouvir um áudio de arquivo. A voz é bem familiar, tá ok? O cara tem 3, 4, 5, 10 filhos e é problema do Estado, cara. Ele já vai viver de Bolsa Família, não vai fazer nada. Não produz bem nem serviço, não produz nada. Não colabora com o PIB, não faz nada. Fez 8 filhos. Aqueles 8 filhos vão ter que ter creche, escola, depois cota lá na frente. Cara, isso aí em 2022 chega a ser até cômico, já que o presidente acabou com o Bolsa Família e criou o Auxílio Brasil, aproveitando a essência do programa anterior, com o cadastro único, por exemplo. Mas ele também deixou de lado requisitos essenciais para receber o benefício, que foi mais ou menos o que o Fábio falou pra gente anteriormente. Pois é, né? Parece que o presidente Bolsonaro mudou de opinião. Considerando que esse ano, em período eleitoral, ele, junto ao Congresso Nacional, aprovaram uma PEC, que é tipo uma costura na nossa Constituição, para turbinar o Auxílio Brasil, dentre outras coisas. Curioso, né? Só que Bolsonaro não é o único que se colocava contra a Bolsa Família. Existiu realmente uma campanha forte de difamação sobre o programa. Cheia de nomes terríveis, como Bolsa Farelo, Bolsa Esmola, todos esses termos que vinham acompanhados de algumas declarações preconceituosas contra a parcela mais pobre do país. Pensando em como o Bolsa Família foi o primeiro grande imã de fake news políticas da última década, a gente queria a opinião de uma comunicadora, que assim como o Lu, também faz parte dessa geração. Chega aí, Marjorie. Antes de falar de fake news, assim, eu estava me preparando, né? E eu me dei conta de um fenômeno que o jornalismo, eu sou jornalista, então a gente acaba vivendo as transformações do mercado. E aí tem um fenômeno que tem me chamado bastante atenção, que é o de o jornalismo ter passado por uma crise, mas é o de você manter o jornalismo ativo e de torná-lo prioridade enquanto produção de conteúdo, né? A gente vive num momento em que muita gente consegue produzir vários tipos de conteúdo, então o que é que vai fazer eu fidelizar um leitor ou uma pessoa para consumir o conteúdo num portal de notícias que já existe? E aí eu tenho reparado que os títulos, assim, a gente tem recebido treinamentos para isso, orientações para fazer títulos chamativos e atraentes, né, para que o leitor possa entrar lá, tipo, até a gente também tenta se adequar
a como os mecanismos de pesquisa da internet funcionam para que a nossa matéria fique bem ranqueada. Assim, eu sempre caio nesses caça-cliques, né, que a gente sempre chama. Mas esse me deixou completamente chocada, porque eu me senti muito idiota, me senti imbecil. Vanessa Giacomo fala sobre um momento doloroso ao descobrir câncer. 4 meses de vida. E aí eu disse, meu Deus, eu não sabia que ela estava com câncer. Ela fez uma novela que eu gostava, acho que era assim, a Cabocla. Não lembro exatamente da novela, mas eu lembro que eu gostava do personagem. Eu disse, meu Deus, eu não sabia que ela estava com câncer. Descobri câncer terminal. Aí, quando eu olhei, era o câncer da mãe, assim. Eu disse, gente, eu achei que a mulher estava morrendo, sabe? São exemplos de como a gente tenta fazer uma pegadinha para o leitor ser atraído, ao mesmo tempo que a gente tem que ser responsável, né? Só que quando a gente, que é jornalista, que passa por um processo de formação para produzir conteúdo de maneira ética, a gente faz isso, a gente acaba descredibilizando a nossa profissão e dando margem para que conteúdos duvidosos possam surgir e ganhar espaço. Né? E aí eu acho que as fake news elas entram nesse contexto, né? Elas começam a se chegar numa forma que você tenta chamar atenção com algo que não é verdadeiro, mas que você tenta manipular aquela situação para ser convincente. E é muito perigoso, como eu já caí em várias, sabe, fake news, assim, de várias mesmo, assim, todos os tipos. Fofoca é o mais leve que eu caio. Eu caio sempre. Aí eu tô sempre tentando confirmar a informação que eu tô recebendo. Só que às vezes no dia a dia você não. Cada dia mais corrido, você não tem como estar certificando todo tipo de informação que você recebe, né? De WhatsApp, de você estar sempre compartilhando alguma coisa, manda um link pelo Instagram, manda um link pelo WhatsApp. A gente acaba consumindo um volume muito grande de informação. Muitas vezes acaba não tem tempo de ficar validando aquele tipo de notícia e sem querer acaba replicando aquele conteúdo, porque é uma coisa que fixa na cabeça, assim como o do Vanessa Giacomo com câncer terminal, que não era ela, mas que ficou na minha cabeça e eu fiquei pensando, meu Deus, ela estava com câncer, eu não sabia, sabe? Então eu acho que esse é o perigo das fake news, de você acabar num universo tão rápido, num momento tão conturbado, que cada vez mais as pessoas estão atarefadas e o consumo de notícias é importante, então você acaba consumindo, não certificando e acaba, às vezes, repassando. Uma das funções da gente também, enquanto jornalista que está numa redação, é de estar sempre observando a concorrência, como a concorrência se comporta, o que é que é essa notícia, por que é que a gente não deu aquilo. E ao mesmo tempo em que a gente tem que produzir conteúdo atrativo. Então eu me pego várias vezes pensando num título, sabe, que possa chamar a atenção. Como é que eu vou fazer? Eu faço matérias de saúde semanalmente. Então, como é que eu vou fazer para uma pessoa se sentir atraída por essa matéria? Então eu tenho que pegar pelo que ela gostaria, pelo que eu acho que ela gostaria, né? Um processo de imaginação também, de, por exemplo, dor ciática. Saiba como se livrar da dor ciática. É uma coisa que não tem como se livrar, propriamente dito, mas eu tenho que dizer que a pessoa vai conseguir amenizar. Mas se eu colocar, veja como diminuir a intensidade, talvez não seja tão atrativa como se livrar, entendeu? E às vezes é uma autocrítica assim, ao mesmo tempo que é necessário produzir esse exercício de construir títulos atrativos. É bem complicado. Por que tu acha que programas de assistência social geralmente são afetados pela desinformação, por fake news, etc? Acho que fake news sempre existiu, né? Se a gente parar pra pensar, um boato falso era uma fake news, só que não tinha o nome de fake news. A possibilidade de você alcançar mais gente com a notícia falsa se tornou maior, com todas as ferramentas que a gente tem à disposição hoje em dia, com disparo de mensagem em massa, isso acaba tendo um impacto maior, né? Então, em período eleitoral, a quantidade de notícias, de falsas notícias que são compartilhadas a todo instante sobre programas de assistência social é absurdo, assim. Como você bem disse, de todos os lados. Desde que fulaninho vai acabar ou fulaninho só tem isso para ser eleito. Porque a gente sabe que os programas de assistência social são programas importantíssimos para uma camada da sociedade que precisa de fato deles. Então, é você brincar com a necessidade dos outros a troco da sua eleição, sabe? A troco de você ser eleito. E isso não só parte dos candidatos, né? Hoje em dia, como você também bem disse, a gente está num momento muito visceral. Então,
tem sido cada vez mais comuns os eleitores se tornarem, assim, a massa de manobra mesmo, de continuar replicando essas informações. E é isso que me deixa assustada em relação a isso, porque são pessoas que às vezes não utilizam esse benefício, né, os programas sociais, que não precisam, que não são afetadas por ele ou não seriam afetadas com a ausência deles, mas que ainda assim insistem em replicar um discurso que elas sabem que não são verdadeiros, sabe? A troco de proteger seu próprio candidato. Isso é assustador se a gente parar para pensar assim. Não tem para que a gente se colocar numa situação, né, que não diz respeito a gente. Receitas da Lu. Hoje, a receita da Lu é como lidar com motoristas e taxistas por aí. Vamos lá? Primeiro, a dica da chefe. Desmentir uma desinformação ou fake news pode ser muito mais difícil do que fazer um bolo, por exemplo. Então, em primeiro lugar, garanta sua segurança. Observe se a pessoa com quem você está falando tem abertura ao diálogo e o quão apaixonada ela está por aquela mentira. Às vezes ela só está desinformada, o que pode acontecer com qualquer um. Às vezes ela está mentindo deliberadamente, num ponto que ela nem quer saber se é verdade ou não. E aí, na minha opinião de chefe, nem sempre vale a pena discutir. Agora, o tempero mais importante, carinho. Lembre-se, meu querido jovem, que você não é superior a ninguém só porque leu um pouquinho a mais ou tem acesso à internet. Aliás, o acesso à informação, infelizmente, não é democratizado no nosso país. Então tenta conduzir essa conversa com carinho, sabendo que todo mundo pode cair em fake news de vez em quando. Eu aposto um bolo de pote que você também já espalhou um vídeo falso por aí, achando que era verdadeiro. E para finalizar, se você estiver em um dia bom e disposto a continuar a conversa, escuta o que a pessoa tem a dizer. Você com certeza vai achar algum ponto frágil no discurso. Aproveite essa deixa para tentar mostrar esse outro lado, sempre se baseando em fatos. Tenta apresentar a versão real daquela mentira. Na maioria das vezes, o trabalhador foi levado a essa informação pela internet, por amigos, família. Aquela coisa de, mas fulano me mandou e ele jamais mentiria pra mim, sabe? E como você dificilmente vai ver de novo essa pessoa, tente ser objetivo. Caso a conversa não dê futuro, segue adiante e espera a viagem acabar. Não dá pra ganhar todas, né? E pronto, receita finalizada. Pode ter certeza que pelo menos uma pulga atrás da orelha você deixou nesse carro. No final das contas, estamos falando de desigualdade social, um problema que sempre esteve por aqui. Sabe que na minha conversa com o Fábio, a gente falou um pouco também de como a gente lida com a desigualdade no Brasil. Um dos maiores problemas da nossa sociedade é que não se existe consciência de classe, né? E por isso que o oprimido volta no opressor, né? Sempre bato na tecla que a gente tem que se reconhecer enquanto indivíduos pertencentes a determinadas classes. Então, assim, eu não posso votar, eu não posso, enquanto homem gay, assistente social, e eu tenho um projeto ético-político, eu tenho um código de ética que eu tenho que eu me pauto por ele. Enquanto um homem não branco, né, de família não elitista, né, de família não rica, de família não burguesa, morador de subúrbio, eu tenho que me reconhecer enquanto pertencente a essa classe. Então, eu não posso votar em quem vai me oprimir. Eu não posso votar em quem é contra os meus iguais. Porque a partir do momento em que eu me coligo com alguém que defende o meu extermínio, eu estou, aos poucos, não só me matando, como também permitindo que mate meus iguais. Se eu não sou rico, se eu não sou detentor de meios de produção, se eu compro um carro parcelado, né, se a minha casa é parcelada, se eu faço uma viagem, até mesmo para fora do Brasil e dividir 10 vezes, eu não pertenço à burguesia, eu sou classe trabalhadora, e então, enquanto classe trabalhadora, eu tenho que me coligar com quem defende, né, a minha existência, com quem defende os meus direitos. Eu não posso votar em alguém que quer que eu trabalhe até 70 anos de idade em um trabalho extremamente estressante, adoecedor, e a gente reconhecer quem é que está ali lutando
por nossos direitos, né? Lutando para que a nossa existência continue existindo, né? O importante é a gente se reconhecer como pertencente a determinada classe. E aí, meu amigo, se você não se reconhece nisso, infelizmente, você vai ser manipulado, né? E aí você sempre vai estar do lado do seu opressor. É muito complexo. Ai, Kai, eu acho que. Eu não sei se sempre vai ter desigualdade no país, mas eu sei que ela tá gritante, assim. Se vocês têm saído na rua, você e os ouvintes, vocês têm visto, assim, a quantidade de pessoas em situação de rua. Vocês têm visto o preço dos alimentos no mercado. E tá insuportável, assim, sabe? Eu acho que os abismos estão cada vez maiores. Tem 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil, sabe? Os níveis de insegurança alimentar, que é a desnutrição e as pessoas não tendo alimentos de qualidade, comendo só coisa industrializada e comendo só porcaria e coisa com nenhum nutriente, tá bizarro, assim. Eu espero muito que nesse ano eleitoral a gente possa conseguir governantes e pessoas dispostas a trabalhar para mudar esse cenário que tá desesperador. Boto fé. A desigualdade é um problema grande e praticamente esteve presente no Brasil desde o começo do Brasil, né? A grande consequência da desigualdade é a fome. E eu acho que isso tem um pouco a ver com esse áudio que a gente recebeu de um ouvinte. Gente, eu só queria dizer que eu tô muito indignado. O preço das coisas no supermercado tá uma coisa extremamente absurda. Tá absurda, você não consegue ir ao supermercado hoje sem gastar menos que R$50 para fazer qualquer tipo de compra. Qualquer tipo de compra, seja alimentação, produto de higiene, produto de limpeza, não se consegue gastar menos de R$50 para fazer uma compra básica, simples, para fazer um lanche da tarde. O litro do óleo, eu fui comprar essa semana e eu entrei em pânico. O litro do óleo tá R$10. O litro do leite tá R$7. Eu fui fazer um purê de batata, precisei do leite para poder fazer um purê de batata. Eu optei por fazer purê de batata com água. Porque eu não ia pagar R$7 no litro de leite para poder fazer só um purê. Tá absurdo, assim. Tá insalubre ir ao supermercado e ver que o nosso dinheiro não tá rendendo nada. Ver que o nosso dinheiro não tá tendo nenhum tipo de poder. Ver o tanto que a gente tem perdido autonomia de compra. Uma manteiga não se custa menos que R$20. Gente, isso é um preço muito alto, muito alto. Eu tô falando de um produto que há um ano atrás, um ano e meio atrás, a gente pagava uma faixa aí de R$10 a R$12. Pagar R$20 uma manteiga, isso é muito dinheiro. Enfim, isso é uma coisa que tem me chateado muito, tem me frustrado muito, porque realmente é uma desvalorização muito grande do nosso dinheiro, do nosso trabalho. Ver que muitas das vezes a hora de trabalho de uma pessoa não vale um litro de leite. E uma coisa, Lu, tu sabe que uma categoria da sociedade brasileira que conviveu com essa dificuldade até de se alimentar, principalmente nos últimos anos com a pandemia e lockdown e todas as coisas, foi a classe artística. Mas isso aconteceu por quê? Eu acho que é isso que a gente devia conversar na semana que vem. O que é que tu acha? Boa, Caio. Perfeito. Eu acho que é um tema muito importante para a gente conversar. Como a cultura e a arte têm sido atacada diariamente também no nosso país. Então é isso. Vamos nessa. Até o próximo episódio! Essa Geração é um podcast da Fundação TID Setúbal e essa temporada é produzida pela Griot Podcasts. Nossa editora é Bianca Hatt. A gente tem um antropólogo na nossa equipe conduzindo as pesquisas nessa temporada. Muito chique, né, Lu? Muito chique. O nome da fera é Luiz Paulo Santana. A coordenação do projeto é tocada pela maravilhosa Fernanda Nobre, da TID Setúbal. A identidade visual é conduzida pela Gaia Vieira, que toca a parte digital em conjunto com a Mauri Eugênio Júnior. A nossa trilha sonora é composta por Chico Correia. A gente quer agradecer também a participação da Donizete e do Fábio, além de Marjorie Correia, que é nossa jornalista parceira e vai aparecer por aqui mais vezes. Eu sou Luciana Petersen. E eu sou Caio Santos. Semana que vem a gente volta para falar sobre a temida Lei Rouanet. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.